Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta base para pano de prato ou batimão. Bora costurar? No vídeo anterior eu te mostrei como eu fiz este barrado para o pano de prato, um barrado charmoso, fácil e com acabamento impecável. Para este vídeo eu resolvi fazer a base para o pano de prato combinando, usando os mesmos tecidos. Acho que fica super fofo na cozinha e principalmente agora para o final do ano. As clientes adoram essas peças combinando, então é uma forma de estimular as clientes a comprarem mais de uma peça. E aquele combinado, se você gosta do meu trabalho, dos meus vídeos, das minhas peças, das minhas dicas, clique em curtir e compartilhe o vídeo com as amigas. É super importante que você faça isso para fortalecer o canal e se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nada do que acontece por aqui. Já clique em curtir, não espera chegar lá no final, senão pode ser que você se esqueça. Agora então eu vou te mostrar como eu fiz esta base para o pano de prato ou batimão. Materiais utilizados: parte externa 15 por 25 centímetros, 2 vezes no tecido de algodão preto e uma vez na manta R2. Para o corpo do passarinho, 2 vezes no tecido de algodão amarelo, de acordo com o molde, mais margem de costura. E uma vez na manta R2. Para a asa do passarinho, 2 vezes no tecido de algodão amarelo, de acordo com o molde, mais margem de costura. E uma vez na manta R2. O link do molde está fixado no primeiro comentário. Aproveita e deixa seu carinho num comentário para tia Lu. Para o passante do batimão, 13 por 8 centímetros no tecido amarelo e 10,5 por 3 centímetros na manta R2. Para o olho, você pode usar marcador para tecido, bordar a máquina, bordar à mão, usar botões ou miçangas. Um conjunto de botão plástico de pressão, o lado fêmea e seu acabamento e o lado macho e seu acabamento. Para faixa de amarração, 55 por 5 centímetros no tecido amarelo. Passo a passo. Vou começar pelo corpo do passarinho. Você pode usar a técnica de pet appliqué se preferir. Unir tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Transferir o molde para a manta. Eu vou costurar sobre a linha do molde, então tem que deixar a margem de costura na manta e nos tecidos. Posiciono os tecidos direito com direito e prendo com 2 alfinetes, só para os tecidos não saírem do lugar. No outro lado, no tecido que não tem a manta, no meio do molde, eu vou fazer um pique. É por aqui que eu vou virar a peça para o direito. Termino de alfinetar e vou costurar sobre a linha do molde em toda a volta. Depois de costurar, refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote próximo à costura. Você pode usar tesoura comum e fazer piques próximos à costura. Vou aumentar um pouquinho aquele pique que eu tinha feito. Viro para o direito. Empurro a costura e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E ficou assim. Na abertura, dei uns pontinhos à mão para deixar a peça mais segura. Eu desenhei o olhinho com marcador para tecido, mas você pode fazer os olhinhos da forma como preferir. Vou fazer a asa do passarinho, da mesma forma que o corpo.
Uni tecido e manta com uma costura de segurança. Transferi o molde para a manta, deixando margem de costura. Posiciono os tecidos, direito com direito, e vou prender com 2 alfinetes. No outro lado, no tecido que não tá com a manta, eu vou fazer um pique. Mas nesta parte, eu não vou cortar no meio. Eu vou fazer o pique bem perto deste lado maior. Dá uma conferidinha se não está muito perto ou fora da costura. Vou costurar sobre a linha do molde em toda a volta. Costurei. Refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote próxima à costura. Vou abrir um pouquinho mais o rasgo. Viro para o direito. Empurro a costura e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não prejudicar a manta. E ficou assim. Na abertura, dei uns pontinhos à mão para deixar a peça mais segura. Vou montar o passarinho. Posso escolher o posicionamento da asinha que eu gosto mais. Mais para frente, mais para trás, a pontinha para baixo, no meio, para cima. Vai brincando para decidir qual posição que você gosta mais. Vou marcar na asa onde eu vou costurar para prender a asa ao corpo, mas eu quero que a pontinha fique solta. Eu vou marcar com uma caneta fantasma que apaga com o ferro. Vou fazer um pesponto só na asa desta marcação até a outra marcação. Essa parte fica sem. E ficou assim. Posiciona a asa sobre o corpo do passarinho. Procure não deixar muito perto da borda, porque depois tem que fazer um pesponto no corpo do passarinho e se a asinha estiver muito perto da borda, ela vai atrapalhar. Prendo com alfinetes. E agora eu termino o pesponto, onde está faltando. Isso vai prender a asa ao corpo. E ficou assim. Dá uma conferidinha se aquela abertura na asinha que a gente deu uns pontinhos à mão ficou bem escondidinho. Aqui ficou o espaço suficiente para o pesponto do corpo do passarinho. Esta é a parte externa da base do batimão. Uni tecido e manta com uma costura de segurança, um zigue-zague mais estreito em toda a volta. Na parte de baixo eu vou posicionar o passarinho onde eu achar que fica melhor. Eu posso dobrar a peça para conseguir visualizar melhor como que vai ficar. Centralizo o passarinho, considerando que eu vou ter uma costura aqui embaixo e nas duas laterais. Não tem um posicionamento correto, é como você gostar mais, só que tem que lembrar das costuras da peça que eu acabei de falar. Eu vou deixar mais ou menos centralizado a olho mesmo. Prendo com alfinete. Vou passar um pesponto próximo à borda em toda a volta do passarinho e tem que deixar a ponta da asinha solta. E ficou assim. Eu decidi usar o ponto de caseado do pet appliqué, mas você pode usar outro ponto decorativo ou mesmo a costura reta. Vou fazer o passante, por onde eu vou encaixar o batimão ou pano de prato nesta peça. Para quem assistiu ao vídeo da outra base do batimão, vai perceber que eu vou fazer um pouquinho diferente nesta peça. Me conta aí qual o jeito que você gostou mais. Pelo avesso do tecido, nas bordas menores, eu marco 1 centímetro da borda. Vou vincar bem o tecido nestas marcações. Eu só vou vincar o tecido agora para facilitar o acabamento depois, mais para frente. Agora, eu abro todos os vincos. Vou costurar esta peça com o tecido aberto. Dobro o tecido, direito com direito, alinhando as bordas.
Vou costurar na lateral maior com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já costurei. Passei também um zigue-zague porque eu achei que o tecido estava desfiando demais. Viro para o direito. Deixo a costura no meio da peça. Vou dobrar as pontinhas para dentro da peça, como eu já tinha vincado o tecido, agora fica bem mais fácil. Vou passar a ferro. Ficou assim, as pontinhas dobradas para dentro e a costura no meio da parte de trás. Vou encaixar a manta lá dentro, vou usar um passador de fitas para me ajudar. Nas pontinhas, escondo a manta num dos lados dobrados. Vou passar uma costura de segurança nessas duas pontinhas. E ficou assim. Esta é a parte interna da base do batimão. Na parte de baixo, marco 6 centímetros a partir da borda. Marco também a metade. Posiciono o passante da marcação para cima, centralizando. Prendo com alfinete. Vou passar um zigue-zague estreito e fechadinho nas pontas menores. Isso vai prender o passante ao tecido. Ficou assim. Olha aqui o zigue-zague, parece um bordado. Essa costura tem que dar acabamento ao passante e deixar firme para poder segurar bem o batimão ou o pano de prato. Vou unir a parte externa com a parte interna. Estes detalhes têm que estar desencontrados. O passarinho está para baixo, então o passante tem que estar para cima. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas. Prendo com alfinetes. Vou costurar toda a volta e aqui na lateral eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Costurei toda a volta. Aqui na abertura, eu usei o maior comprimento da máquina. Vou arredondar os 4 cantos da peça. Para isso, eu vou usar uma tampa de Nutella, que tem 5,75 centímetros de diâmetro. Encosto a tampa nas costuras e traço arredondado, em todos os cantos. Eu vou costurar sobre estes arredondados. Aqui eu já costurei. Refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote próxima à costura. Na abertura, vinco bem as sobras de tecido. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Na abertura, os tecidos já estão bem vincados, então facilita muito o acabamento. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Aqui eu já passei. Coloquei um pouquinho de cola para tecido na abertura só para me dar mais segurança, mas isso é opcional. Agora eu vou passar um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar mesmo a abertura. Fiz o pesponto. Usei linha preta, então vai ser um pouco difícil de enxergar, mas está bem pertinho da borda.
Vou colocar os 2 botõezinhos plásticos de pressão, o lado macho, na frente da peça. O posicionamento pode variar dependendo do quanto você arredondou os cantinhos. Eu vou marcar 2 centímetros da lateral, eu desconsidero o arredondado. Eu marco pela lateral. Da parte de baixo, também marquei 2 centímetros. As mesmas marcações nos 2 cantos. Na sua peça, se você arredondou bastante o cantinho, pode ser que com essas medidas os botões fiquem muito perto da borda. Então, veja aí o que vai ficar melhor na sua peça. Se você não tem um botãozinho plástico, pode costurar faixas para dar laços, assim como eu fiz no outro modelo de base para batimão. E ficou assim. Fecho a peça e pressiono o botão, marcando o tecido. Nestas marcações, eu vou colocar os botões fêmeas. Nesta peça, os acabamentos dos botões são sempre para fora e os encaixes para dentro. Coloquei os botões fêmeas e eu dou uma conferidinha para ver se está tudo certinho. Vou fazer a faixa de amarração. Dobro o tecido direito com direito, prendendo com alfinetes. Dobro a faixa ao meio, vincando para marcar a metade. Vou costurar a ponta, o lado maior. Aqui no meio eu deixo uns 2 dedos sem costura, continuo costurando e costuro a outra ponta. É pela abertura na metade da faixa que eu vou virar a faixa para o direito. Ficou assim, pontinha costurada, aqui no meio está aberto e a outra ponta costurada também. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Este tecido está desfiando muito, então aguenta aí, eu vou passar num zigue-zague nas bordas. Pronto, agora eu fico mais tranquila que eu não vou ter problemas de abrir a costura porque o tecido desfiou. Viro a faixa para o direito, uma ponta e depois outra. E já aproveito para empurrar os cantinhos. Vou abrir a costura, deixando bem na lateral. Vou passar a ferro e fazer um pesponto em toda a volta da faixa. Ficou assim. O pesponto reforça a costura, deixa tudo no lugar e também fecha a abertura. Agora que a faixa está pronta, eu vou costurar a peça. A faixa vai ficar bem no meio da peça. Então, eu marco a metade na altura, dobrando ao meio, e a metade da largura da peça. Dobro a faixa ao meio para achar a metade. Vou centralizar a faixa com a base do batimão. Vou fazer uma costura dando retrocesso bem no vinco da faixa. E ficou assim. Essa costura tem que estar firme, bem reforçada, porque é ela que vai segurar toda a base do batimão com o batimão ou o pano de prata. E está prontinha. Agora eu vou mostrar como encaixar o pano de prato dentro da base. Você pode aproximar as bordas fazendo um franzido e a parte de baixo vai ficar toda franzidinha. Eu vou mostrar como fazer uma dobradura, lembrando que o meu pano de prato tem 42 centímetros de largura. Se o seu não tiver essa medida, você vai ter que adaptar essas dobras. Estou no lado do acabamento menor, com o avesso do pano de prato para cima. Dobro ao meio, vincando o pano de prato.
e dobro mais uma vez, também vincando. Abro o pano de prato. Ele vai ficar dividido em 4 partes, com 3 vincos. Trago este vinco do canto até o centro, dobrando o pano de prato. Do outro lado, a mesma coisa, trago o vinco até o centro. Agora eu vou trazer a ponta solta para o meio. E a mesma coisa com a outra ponta. Agora o pano de prato está no tamanho correto para encaixar na base. O passarinho fica para o lado esquerdo e o passante para o direito. O pano de prato está com o direito para baixo e as dobras para cima. Passo o pano de prato pelo passante. Se você passar só um pouco, quando tombar o pano de prato, ele vai ficar bem comprido. Se você passar mais, ele fica mais curto. Veja aí o que você gosta mais, o espaço que você tem na sua cozinha. Dou uma apertadinha no pano de prato para liberar os botões. Fecho os botões. Dou uma ajeitadinha, você pode deixar ele mais fechadinho ou mais aberto. Aqui a parte de trás. Para prender esta base no puxador do forno, puxador do armário, ganchinho, puxador da geladeira, eu vou simular com essa ripa de madeira. Passo uma faixa por trás e outra pela frente. Dou um nó e depois um laço. Prontinho! O pano de prato ou bate-mão fica disponível, preso a uma base super charmosa. E aí, você gostou mais deste modelo do passarinho ou do primeiro modelo de base de pano de prato ou bate-mão que eu dei aqui no canal? E me conta também o que você tem aí na sua casa, qual é o modelo que você tem aí da sua casa. Pode ser que vire uma dica de amiguinha e a sua sugestão vire vídeo aqui pro canal. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.